Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o livro selado de 7 selos, que contém 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Eu não vou estar falando sobre as 7 taças da ira de Deus, somente sobre os 7 selos e sobre as 7 trombetas. Esse vídeo vai ser um vídeo resumo. Eu estou para colocar aí no canal um vídeo maior, um vídeo onde vai ter várias partes, onde eu vou falar com mais detalhes sobre esse assunto. Nesse vídeo aqui eu bolei um mapa mental pequeno, onde eu vou estar explicando passo a passo para vocês como eu interpreto os selos e as trombetas, como eu acho coerente, como eu acho bíblico. E vai estar em conexão com a lei e com os profetas. Aqui vocês podem ver que eu coloquei um livro selado de 7 selos. E aqui estão os 7 selos. E aqui as 7 trombetas. Selo número 1, 2, 3, 4. Aqui tem uma divisão. E aqui também. Eu vou explicar o porquê dessa divisão. E aqui tem os selos 5, 6 e 7. Aqui tem a trombeta 1, 2, 3 e 4. Uma pequena divisão e a trombeta 5, 6 e 7. Você pode estar vendo aí agora o cavalinho verde e está se perguntando por que esse cavalo está de cor verde. Outra coisa que você deve estar se perguntando é por que as trombetas elas estão alinhadas com os selos. Eu fiz isso de propósito, pois é somente aqui, no 7º selo, que a gente tem as 7 trombetas. Não é verdade? Vou colocar aqui 7 trombetas. Mas eu coloquei esse alinhamento porque mais ou menos os selos vão estar alinhados com as trombetas. Se você não sabia disso, você vai ficar sabendo através desse vídeo. Isso não quer dizer que abre o primeiro selo, toca a primeira trombeta. Abre o segundo selo, toca a segunda trombeta. Abre o terceiro selo, toca a terceira trombeta. Abre o quarto selo, toca a quarta trombeta. Mas quer dizer que existe mais ou menos um alinhamento. Presta atenção nisso, irmãos. Se as trombetas começassem a tocar aqui no 7º selo, já que foi no 7º selo que foi mostrado 7 trombetas, nós teríamos uma contradição tremenda com o 6º selo. Sabe por quê? Porque no 6º selo, você pode colocar aqui a vinda de Cristo, porque ele está vindo no 6º selo. Você pode colocar aqui o tempo da ira também. O tempo da ira. E como o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra e elas não vão mais voltar, então você pode colocar aqui que é o último tempo da ira. Vamos colocar aqui o último tempo da ira. Porque as estrelas não vão voltar do céu para a terra. O sol não vai voltar a clarear e a lua que se tornou em sangue não vai voltar a ter luz. Os poderes do céu estão sendo abalados no 6º selo. Se o sol deixou de dar sua luz, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, sem contar que houve um grande terremoto, onde todos os montes tremem e os ímpios dizem: escondei-nos na face de Deus e da ira daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro. Por quê? Porque chegou o dia da ira deles. E quem é que vai subsistir? Vocês entenderam? Como que vai começar a tocar trombeta a partir do 6º selo? É isso que os irmãos não estão entendendo. Então, o 7º selo, é esse daqui, ele é o que mais revela. O 7º selo, ele veio para desvendar tudo que há do 7º selo para frente. Por exemplo, o que tem no 7º selo? É claro que a gente vai ter o dia da expiação, a gente vai ter o juízo de Deus. É preciso conhecer as festas de Deus. Se não conhecer as festas de Deus, interpreta errado. Deus aproveita o 7º selo para revelar com mais detalhes o que estava acontecendo nos selos anteriores. E o que estava acontecendo nos selos anteriores? Estava tocando trombetas. Como é que eu sei disso? Porque no toque da última trombeta, Jesus está vindo, irmãos. Ninguém pode desvincular a vinda de Cristo do toque da última trombeta. Eu já vi algumas pessoas se esforçando para tentar fazer isso, mas não com sucesso. Acaba sendo contraditório. Como eu já falei disso em outros vídeos, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês acompanharem os estudos. E aqui na última trombeta, você vai ver que chegou o tempo da ira. Eu vou escrever aqui também. O tempo da ira. Ora, se no 6º selo a gente tem o tempo da ira e na 7ª trombeta a gente tem o tempo da ira, então quer dizer que Deus está revelando a cronologia dos selos com as trombetas. Porque quando toca a última trombeta diz: as nações se iraram
Veio, porém, a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, dar o galardão para os servos e para os profetas, etc, etc. Eu vou estar lendo isso já já. No sexto selo chegou a ira de Deus. Ninguém pode desvincular o sexto selo com Mateus 24. O sexto selo está totalmente ligado com Mateus 24, irmãos. Todos os eventos, os poderes do céu estão sendo abalados. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? O céu se enrolou como um pergaminho. Está trocando o céu. Os poderes do céu estão sendo abalados, o sol está se escurecendo, a lua está se tornando em sangue, as estrelas do céu estão caindo sobre a terra. Já imaginou isso? A terra vai ser bombardeada pelas estrelas. Deus poderia falar que apenas as estrelas do céu caíram sobre a terra? Não, ele falou, as estrelas do céu caíram, assim como a figueira, abalada pelo vento forte, deixa cair os figos verdes. A oliveira fala de Israel, a videira fala de Israel, mas por que tem que aparecer a figueira no sexto selo? Só não entende quem não quer. Aí eu sei que tem pessoas que vão comentar aqui embaixo o seguinte: Luiz, não pode tocar trombeta, tá tocando trombeta nos selos, porque é só no sétimo selo que é dado as 7 trombetas, ignorando tudo o que eu acabei de falar. Você não pode apenas comentar isso e esquecer do que eu falei. Você vai ter que explicar essas coisas que eu mostrei. O tempo da ira no sexto selo e o tempo da ira no toque da última trombeta. A vinda de Cristo no sexto selo e a vinda de Cristo na sétima trombeta. Tenta a sorte para ver se você consegue tirar a vinda de Cristo da última trombeta. Paulo fala do arrebatamento da igreja no ressoar da última trombeta. Aí você pode dizer, mas Paulo não tinha Apocalipse, Luiz. Como que ele sabe disso? Como que Paulo ia falar de uma última trombeta relacionada com a última trombeta de Apocalipse, sendo que ele não tinha Apocalipse? Por isso que você tem que estudar as festas, irmão. Por que vocês acham que Deus quis que aparecesse 7 trombetas em Apocalipse? Não é somente para fazer uma alusão às 7 trombetas dos sacerdotes no tempo de Josué. Deus não derrubou a muralha de Jericó? Ele não precisava de 7 trombetas, ele não precisava de toda aquela lei. Mas toda aquela lei, junto com as 7 trombetas e os sacerdotes que têm as 7 trombetas, iria fazer um reflexo para o futuro. Mas não é só para isso que Deus queria que em Apocalipse aparecesse 7 trombetas. Deus está falando do ministério das trombetas. Por que você acha que em Apocalipse 1, Jesus tem voz como de trombeta? Lá fala que a voz dele era como de muitas águas. Até aí tem revelação se você conectar com as trombetas. A primeira coisa que João ouviu foi voz como de trombeta, e foi a voz de Cristo. E a voz de trombeta foi misturada com a voz das 7 igrejas. Jesus falou para João, João, o que você vê escreve às 7 igrejas, para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Enquanto Jesus falava isso, era som de trombeta. João ouvia o nome das igrejas e ao mesmo tempo som de trombeta. João escutava o som de trombeta e ao mesmo tempo o nome das 7 igrejas, que é a plenitude do povo de Deus. Era como se através de João, Deus estivesse dando 7 trombetas para os 7 anjos das 7 igrejas. Depois da festa das trombetas, tem o dia da expiação. Em Apocalipse 1, Jesus está com aquela roupa que o sumo sacerdote usava somente no dia da expiação, uma vez por ano, quando ele tinha que entrar no Santo dos Santos, figura do céu. E ainda mais, Jesus se apresentou como um ancião de dias. O ancião de dias é aquele personagem em Daniel 7 que vem do céu para a terra fazer justiça aos santos do Altíssimo. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era uma representação de um homem entrando nos céus. O Santo dos Santos é a figura do céu. Mas em Apocalipse 1, Jesus se apresentou com os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, como um ancião de dias, a representação legítima do Pai. E lá em Daniel 7, diz que o ancião de dias vem do céu para a terra, fazer justiça aos santos, tirar o poder do chifre pequeno, destruir o corpo do animal e queimar no fogo. Como eu já soltei 2 vídeos no canal falando sobre o livro de 7 selos e as 7 trombetas, e expliquei mais ou menos, porque não é o estudo completo ainda não consegui terminar, eu vi os pensamentos de alguns irmãos aí nos comentários de alguns vídeos que eu deixei sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Então eu percebi que muitos irmãos têm dificuldade para enxergar a vinda de Cristo na última trombeta, porque já foi ensinado para eles que a igreja não vai estar aqui quando tocar a trombeta. Mas quando você lê a última trombeta, você está tendo a descrição do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo. Cristo está vindo no ressoar da última trombeta. E Paulo fala que o arrebatamento da igreja é na última trombeta. O arrebatamento da igreja acontece na vinda de Cristo. E de onde que Paulo tirou essa última trombeta? Ele tirou das festas. Se são 7 festas, por isso que tem que ler Números 10. Se são 7 festas, então o povo ouvia trombeta, a convocação,
porque existia vários toques de trombeta, tocava a trombeta durante as festas, durante o sacrifício, durante os dias alegres. Mas a trombeta que convocava o povo lá do monte para ir para as festas, era um toque só. Mas o povo tinha a lei de tocar trombeta de prata, 2 trombetas de prata, para convocar o povo para as festas. Se são 7 festas, são 7 toques de trombeta. Até a 6ª festa, o povo tinha ouvido 6 toques de trombetas para convocar eles. Na última festa, que é a festa dos tabernáculos, eles iriam estar ouvindo o toque da última trombeta, para convocação para a festa dos tabernáculos. Só que Deus revela pelos profetas, pelo Espírito Santo de Deus nos profetas, que a festa dos tabernáculos se sucede no milênio. Para isso a gente vai ter que estar com os corpos glorificados, a gente vai ter que estar ressuscitado. Esse corpo, que é corruptível, vai ter que ser revestido de incorruptibilidade. É daí que Paulo tira o mistério que ele fala de 1 Coríntios 15. Jesus vem no toque da trombeta, mas não na festa das trombetas, porque depois da festa das trombetas tem o dia da expiação. O dia da expiação se concretiza pela volta de Cristo. Então acontece aí o toque da última trombeta. Por isso que Paulo fala, eis que vos digo um mistério. Um mistério não é coisa oculta. Está escondido na palavra, mas está revelado para os seus santos. Quando diz mistério, diz que é coisa difícil de se entender, coisa profunda, mas que está revelada na palavra de Deus. Aí Jesus pegou 7 trombetas e distribuiu elas no livro de Apocalipse, na organização do livro de 7 selos. Ele quis que essas 7 trombetas estivessem lá. Foi Jesus que pensou em todos os eventos, ele que escolheu tudo. Aí ele organizou esses eventos em número de 7 e quis que essa última trombeta coincidisse com a vinda de Cristo, para bater certinho com a última trombeta que Paulo anunciou pensando nas festas. E de fato, lá em Apocalipse, no toque das trombetas vai ser o ministério das festas. A festa das trombetas não se cumpriu ainda na sua realidade, nem o dia da expiação e nem a festa dos tabernáculos. Por isso que eu digo, se você não conhecer sobre as festas de Deus corretamente, porque tem pessoas que não ensinam nada, tem pessoas que já ensinam, mas ao meu entender, erram em alguns pontos, porque Cristo não vem na festa das trombetas. Olha para o dia da expiação. No dia da expiação você vai ter um homem ainda entrando no Santo dos Santos, coisa que estava acontecendo lá no tempo de Cristo. Ele entrando no Santo dos Santos, ou seja, no céu. E se o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos representa Cristo entrando nos céus, a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos representa Cristo vindo, Cristo voltando. Mas como alguns irmãos que ensinam as festas e ensinam que Cristo vai vir na festa das trombetas, então eles não entenderam o dia da expiação. Então por isso que Paulo fala, eis que vos digo um mistério. É coisa que tem que meditar muito para entender. Isso quer dizer que quanto mais você entende das festas, mais você entende dos tempos proféticos e principalmente do livro de Apocalipse. E se você não entender nada sobre as festas, você não vai ter um entendimento completo da ideia do livro de 7 selos com 7 trombetas e também com 7 taças da ira de Deus. Nesse vídeo eu não vou falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Então, irmãos, se você crê em arrebatamento secreto, você vai ter que ler a última trombeta e treinar bastante para desvincular a vinda de Cristo da última trombeta. E você vai ter que explicar por que no 6º selo chegou o tempo da ira e na 7ª trombeta outro tempo da ira. Claro que dá para inventar algumas coisas para isso, mas Cristo está vindo na última trombeta. Irmãos, vocês que creem em arrebatamento secreto, é coerente vocês explicarem isso. No 6º selo, o sol se escureceu. A lua se tornou em sangue. As estrelas do céu bombardearam o planeta Terra. O céu se enrolou como um pergaminho. O 6º selo começa com um grande terremoto. E vocês não ouviram o que João falou? O céu se enrolou como um pergaminho. Aqui eu vou explicar isso depois. Por que a expressão o céu se enrolar como um pergaminho tem que estar no 6º selo? O céu se enrolou como um pergaminho, ou seja, Deus está trocando os céus, os poderes do céu estão sendo abalados. Como que ainda vai ficar tocando trombetas na terra? Olha para as trombetas, são 7 trombetas, 7 anjos que tocam 7 trombetas. Você não consegue lembrar dos 7 anjos das 7 igrejas? Você pensa que não, mas isso daqui está relacionado. Os 7 anjos das 7 igrejas são os 7 anjos que tocam as 7 trombetas. E não é anjo literal tocando uma trombeta no céu. É o ministério da igreja. É a igreja participando da festa das trombetas, que não se cumpriu ainda. Então, para mim, isso daqui está claro. Mas vamos assinalar. No 6º selo,
a gente tem divergência. Vamos colocar aqui, divergência. Aqui também no 7º selo, a gente tem divergência entre os irmãos. Segundo ponto, aonde mais a gente tem divergência? Aqui, no 1º cavaleiro, colocar aqui divergência. Pelo menos em 3 selos, a gente tem divergência entre o povo de Deus. O primeiro cavalo é Cristo, porque ele saiu vencendo e para vencer. Tem que ser Cristo. Então Cristo abriu o 1º selo há 2000 anos atrás. Então não faz sentido o cavalo vermelho começar a andar aqui agora, né? Então cria-se uma linha do tempo, onde a gente vai distribuir esses selos durante os séculos. Aliás, sempre houve guerra, né? O cavalo vermelho é guerra. Sempre houve fome. A morte e o inferno sempre caminhou pela terra, não é isso que eles falam? É isso que eu já falei também, eu já ensinei isso. Os santos que estão aqui debaixo do altar de Deus sempre morrem, então só está faltando esse daqui. Então qual é a linha do tempo que se cria na cabeça de alguns irmãos? É o seguinte, aqui é Cristo. Vamos colocar aqui, esse daqui é Cristo. Esse é Cristo. Ele saiu vencendo e para vencer. Então, como os homens rejeitam o Evangelho, aí vem guerra. Rejeição do Evangelho, guerras. E por causa da guerra vem fome. A fome não é consequência da guerra? Então aqui nós temos fome. E porque rejeita o Evangelho, os homens fazem guerra, e por causa das guerras vem a fome, então a morte e o inferno começam a andar pela terra. Vamos colocar aqui a morte e o inferno. Morte e inferno. E aí o que acontece? Por causa de todas essas coisas, os santos do Altíssimo vão morrendo. Então aqui estão as testemunhas de Jesus. As testemunhas de Jesus, elas estão debaixo do altar e vão morrendo. Então qual é a linha do tempo? Já se cumpriram 5 selos. Falta se cumprir esse daqui. O 6º. E depois, a igreja arrebatada. Você que crê no arrebatamento, faz sentido você explicar assim. Agora, se você não crê no arrebatamento secreto, não faz sentido você explicar isso. E eu já vi pessoas que não creem em arrebatamento secreto, mas estão crendo nessa linha do tempo. Então, nós estamos no 6º selo, estamos para se cumprir o 6º selo, e aí vai vir o 7º, aonde vai começar a tocar trombetas. Então, supostamente, Cristo não vai vir no 6º selo. Ele não vem no 6º selo, mas ele vai vir na última trombeta. Alguns irmãos creem assim. Por incrível que pareça, mesmo eu explicando o que eu expliquei antes, esses irmãos, alguns desses irmãos não explicam os pontos que eu expliquei, que é necessário explicar. Para mim não tem problema nenhum Cristo vir aqui no 6º selo, Cristo vir no 7º, Cristo não vir aqui, não tem problema. Se fosse para eu escolher, eu escolheria Cristo vindo aqui, ó, antes de tocar a primeira trombeta. Irmãos, fala a verdade, ninguém escolhe ficar na grande tribulação. Mas a gente não tem que escolher, a gente tem que olhar o que a palavra de Deus fala. E isso baseado na lei e nos profetas. Porque esses 4 cavaleiros que você está vendo em Apocalipse, não começou em Apocalipse. Essas figuras começaram lá no livro de Zacarias. Primeira vez que aparecem essas figuras. No livro de Zacarias, aparece 2 vezes. Deus deu 8 visões para o profeta Zacarias e todas elas são para o tempo do fim e estão conectadas com as visões do profeta Daniel no livro de Apocalipse. É claro que as visões se iniciaram no contexto histórico, teve aquele objetivo para cuidar da casa de Deus naquele contexto histórico, mas nem Zacarias, nem Zorobabel, nem o sumo sacerdote Josué e nem ninguém pôde entender a plenitude daquelas 8 visões, porque elas estavam para o tempo do fim. Eles entenderam parcialmente as visões. Eles não entenderam tudo aquilo. Como é que eles iam entender os 2 ungidos? É a 4ª visão de Zacarias. Como é que eles iam entender isso? Até o altar de ouro, as testemunhas de Jesus, essas figuras que você está vendo nos selos, porque Deus escolheu cada figura para cada selo, está nos profetas, está na lei e nos profetas. Deus quis que você dependesse da lei e dos profetas para interpretar o livro selado de 7 selos e todo o resto do Apocalipse. O 6º selo. O sol se escurece, a lua se torna em sangue e as estrelas do céu caem sobre a terra. Isso quer dizer que os poderes do céu estão sendo abalados. Isso se originou onde? No Novo Testamento? Esses eventos vão acontecer uma só vez na história da humanidade. E está nos profetas. Profeta Isaías, 3 vezes. Em Joel, 3 vezes.
Ou seja, só em Isaías e em Joel está dando 6 vezes. Vai aparecer mais uma vez em Mateus 24 e volta a aparecer por fim no 6º selo. E você tem que olhar para o contexto, porque Deus muda um pouquinho os contextos, mas os eventos do sol, da lua e das estrelas, esses poderes do céu sendo abalados, aparecem nos profetas. Mas o contexto é um pouquinho diferente. Então você vai ter que somar os contextos. Isso para você chegar lá no 6º selo com a ideia completa. Deve aparecer em mais alguns profetas, aparece em Mateus 24, e volta a aparecer no 6º selo. Então você tem que criar uma linha do tempo, alinhar todos esses eventos para entender o que está ocorrendo aqui. Ou seja, 5 selos já se cumpriram, então nós estamos perto de se cumprir o 6º selo, e aí os irmãos vão escolher aqui se vão ser arrebatados na 7ª trombeta, ou se é aqui, aí depende da mente dos irmãos. Essa linha do tempo que eu apresentei, ela está errada. Ela é uma linha simplificada que oculta a revelação de Deus, tira de sincronia os eventos e tudo isso para fugir de uma grande tribulação, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Deus está revelando muitas coisas aqui e essa linha do tempo que eu apresentei para vocês atrapalha o entendimento. Na verdade, nenhum desses selos foram abertos. Nenhuma trombeta tocou. Tem irmãos que creem que já tocou 4 trombetas já. Eles espalham essas trombetas aqui nas gerações. É uma coisa sem pé e sem cabeça, mas eles fazem isso. Ou alguns dizem que já tocou a 3ª, falta a 4ª, e na 4ª nós vamos ser arrebatados para fugir dos 3 ais, né? Vamos escapar dos 3 ais, porque os 3 ais são coisas terríveis, a igreja não pode estar aqui. Eu vou mostrar para vocês a linha do tempo dos 7 selos e das 7 trombetas que eu acho coerente, que eu acho bíblica. Eu não vou poder estar lendo todos os selos, eu tenho eles basicamente memorizado, você pode ler na sua Bíblia e verificar tudo. Eu também quero comentar algo. No próximo estudo, eu vou estar falando sobre a cor do cavalo verde e a cor desses cavalos. Deus está revelando muitas coisas através das cores do cavalo. Eu vou explicar por que esse cavalo não está de cor amarela e sim de cor verde. Isso está no grego, está no original grego e aparece no inglês também, só que apareceu de maneira errada no português. No vídeo que vai estar aparecendo aí na tela, eu também expliquei sobre esse 4º cavaleiro. E eu li o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é espetacular. E vocês têm que ler eles. São só 3 capítulos. Quando vocês lerem o profeta Abacuque, com atenção, né? Assiste o vídeo que eu deixei para vocês. Tem também um áudio que eu gravei explicando com mais detalhe. Vocês vão ser induzidos a ir para o profeta Daniel. Justamente o capítulo 8. Daniel 8. Onde vai estar falando do chifre pequeno. Então é assim, o profeta Abacuque ele vai ter uma visão. É uma visão na qual Deus responde às questões que ele estava fazendo no início. Essa visão ela é para o tempo determinado do fim. Vai estar falando de um homem que tem o poder, com a boca arrogante dele, de juntar as nações debaixo do seu poder. Esse homem, ele está dentro de uma visão do profeta Abacuque, e essa visão, ela é para o tempo determinado do fim. Para o tempo determinado do fim. E no hebraico, a palavra que aparece é a palavra moed, a mesma palavra que se fala das festas. Eu vou estar explicando mais ou menos isso no vídeo. Você tem que assistir. Então, Deus vai dar uma visão para o profeta Abacuque e vai se alinhar com a visão de Daniel, capítulo 8, falando a respeito do chifre pequeno, dando para você 100% de certeza, falando do 4º cavaleiro. Então você deve assistir os meus vídeos anteriores, se você não assistiu ainda, onde eu explico que o chifre pequeno de Daniel 8, ele é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. E que tudo isso vai estar sendo explicado em Daniel 9, através das 70 semanas. As 70 semanas, elas revelam muitas coisas. E aí você vai ter também o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, onde Deus vai estar explicando tudo sobre as 70 semanas, tudo sobre Daniel 7 e Daniel 8. Então eu vou explicar para vocês a linha do tempo que eu acho coerente. Eu vou traçar uma linha do tempo aqui, vou fazer mais ou menos, só para explicar. Essa daqui é a linha do tempo.
Essa linha do tempo, ela é a última semana. Eu vou colocar aqui o número 7, para vocês entenderem. Aqui eu vou colocar metade da semana. Esse personagem não é Cristo. Ele é o anticristo. Vou colocar aqui, anticristo. E por que ele saiu vencendo e para vencer? Ele saiu vencendo e para vencer quer dizer que ele saiu com um objetivo para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui é o anticristo. O cavalo vermelho foi dado uma espada para ele. Foi dado tirar a paz da terra. Eu vou estar falando resumidamente. Foi dado tirar a paz da terra. Desde quando a terra tem paz? Porque o próprio argumento de alguns irmãos é que em todo o tempo tem guerra. Então querendo dizer que esse cavalo vermelho já caminha aí por todas as gerações. Mas foi dado tirar a paz da terra. O cavalo preto, ele é fome. E sim, a fome é uma conclusão da guerra. Até aqui está certo. E aqui é a morte e o inferno. Lembra que eu falei para vocês lerem o profeta Abacuque? E também tem que ler Zacarias. Não pode esquecer do profeta Zacarias. Esses 4 cavalos, eles são chamados de 4 ventos do céu. Isso eu vou estar explicando nos próximos vídeos. Só porque lá em Zacarias fala de cavalos vermelhos, cavalos no plural, preto, cavalos baios, não quer dizer que não é a mesma coisa. O Apocalipse é uma simbologia. Por que eles são chamados de 4 ventos do céu? Aonde que aparece a expressão 4 ventos do céu? É preguiça de estudar? A gente tem Bíblia digital. Clica na sua Bíblia, 4 ventos do céu, e procura todos os textos que aparecem. Como eu disse nos vídeos anteriores, quando eu quero saber quem que é a besta, de 10 chifres e 7 cabeças, semelhante ao leopardo, Grécia, com pés de urso, olha, Pérsia, boca de leão, uau, Babilônia. Quando eu quero saber o significado dessas figuras, aonde eu tenho que recorrer? E para ter uma ampla revelação dos 4 animais de Daniel, fazendo paralelo com a estátua, é preciso conhecer a lei e os profetas. Me refiro a Sem, Cã e Jafé e aos filhos dos filhos de Noé, porque o nome dos filhos de Noé estão aparecendo na estátua, nos animais, em Daniel 8. Então não posso interpretar os 4 cavaleiros só em Apocalipse. Não existe isso. Quando eu quero aprender sobre a menorá, aonde eu tenho que recorrer? Primeiro ponto, na lei, porque é ali que se originou o tema da menorá, dos 7 castiçais. Depois eu tenho que recorrer em Zacarias, que é o segundo ponto, porque é em Zacarias que aparece as 2 oliveiras, os 2 ungidos, que vertem azeite de ouro, alimentando os 7 castiçais. Então esse cavaleiro é o anticristo, ele tem um arco. Um arco não é um arco celeste, não. Igual ouvi alguns irmãos dizer, não, é um arco celeste. É Cristo que tem aquele arco celeste. Como é que eu vou inventar isso? Um cavaleiro? Olha só a incoerência. Se o texto está falando um cavaleiro tem o quê? Espada, escudo, capacete, arco, flecha. Isso que um cavaleiro carrega. Agora eu vou interpretar que um cavaleiro tem um arco celeste. Arco celeste é um arco-íris, né? É um arco que está no céu. Agora, se o texto me mostra um cavaleiro que foi lhe dado um arco, eu vou interpretar que é um arco celeste? Isso daí não faz o menor sentido. Foi dada uma coroa para ele, e nem fala que é coroa de ouro. E ele saiu vencendo, e para vencer, o seu objetivo é vencer, mas ele não vai vencer. O segundo cavaleiro foi dado uma espada para ele, uma grande espada. Diz que foi permitido tirar a paz da terra. Que paz? A terra fica em paz? Você tem que interpretar no contexto. Guerra tem em todas as gerações. Sempre o mundo está em guerra. Mas se o texto diz que foi permitido tirar a paz da terra, está falando de guerras, grandes guerras, conflitos. Quer dizer que a terra estava em suposta paz. E essa suposta paz é o primeiro cavaleiro que faz. É um homem de aliança. Diz em Daniel que ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Tem que ser aliança de paz. Pelo menos a princípio. Guerra é para os inimigos, paz para os seus aliados. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Mas na metade da semana, que vai se alinhar com o 4º cavaleiro, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então foi dado a tirar a paz da terra. E por causa disso vem fome. E essa é uma fome, não essa fome que existe no mundo, em alguns lugares. A fome não está no mundo todo. Mas aqui
É uma fome considerável. E o quarto cavaleiro é terrível. A morte e o inferno segue ele. Lá em Abacuque tem um personagem que tem a boca escancarada como o inferno, cuja morte não se farta. Você vai ver um personagem que junta para si as nações, ele tem o poder com a boca dele juntar as nações. E diz que ele tem boca arrogante, diz lá que aquele homem é homem de destruição. Quem é o único personagem na Bíblia que tem o poder de juntar as nações para si? O chifre pequeno, ele tem 10 nações sob o seu domínio. E fora as outras nações que vão acompanhar ele, Gog e Magog. Deus está revelando no livro do profeta Abacuque, nesse livro de somente 3 capítulos, o quarto selo de Apocalipse. Esse personagem, esse contexto, o que ele faz, o castigo que vai vir sobre ele, está dentro de uma visão que Deus deu para o profeta Abacuque em resposta da questão que ele fez no princípio do livro. E essa visão é para o tempo determinado do fim, a mesma expressão que está lá em Daniel 8. E lá em Abacuque, no 3º capítulo, tem a oração dele em forma de cântico. E lá ele fala: Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Aí, ó. E vai vir o castigo sobre esse personagem. Ali está profetizando o tempo do fim. Então o profeta Abacuque nos leva diretamente para Daniel 8, ou seja, Daniel 9, 10, 11 e 12, porque é tudo uma sequência. Então vocês vão aprender que um selo vai confirmar o outro. Por isso que Deus estabelece essa linha do tempo. Como Deus é sábio, como Deus é organizado, ele pegou todos os eventos que ele determinou que acontecesse no planeta Terra e organizou em um livro selado de 7 selos. E cada uma dessas figuras que aparecem nos selos nos leva para os profetas. Aí sim nós vamos poder entender o sentido dos selos. Chegando no 7º selo, vai ser dado 7 trombetas para 7 anjos, mas o 7º selo, comparado com o 6º, vai ser revelado que já estava tocando trombetas. Então quer dizer que as trombetas, elas vão ser acréscimos adicionais nos tempos dos selos. Elas estão basicamente alinhadas. Aqui no 5º selo, a gente tem as testemunhas de Jesus. Por que tem que aparecer aqui a palavra testemunhas de Jesus? Por quê? E para confirmar o 5º selo, vem o 6º. Vou explicar isso. Uma mente humana não pode inventar isso que eu vou falar. Se o 4º cavaleiro, como diz o profeta Abacuque, é o anticristo, e ele na metade da semana faz cessar o sacrifício contínuo, e estabelecendo a abominação desoladora, se é verdade que esse 4º selo representa a metade da semana, então as 2 testemunhas já profetizaram por 1260 dias. Outro assunto que você tem que entender. Como eu disse, tem irmãos que só olham para as coisas literais. As 2 testemunhas são 2 homens. Aí o irmão abençoado ou a irmã abençoada vai, tira Elias do texto e coloca Enoque. Por que a descrição está nos fazendo lembrar de Moisés e Elias? As pessoas lembram de Moisés. Não, Moisés tudo bem, mas Elias não, vamos colocar Enoque. Mas a descrição está falando de Elias. Deus está usando o contexto histórico de Elias. Não, vamos colocar Enoque, porque Enoque não morreu, ele foi trasladado e ao homem foi dado o direito de morrer uma vez. Então todo homem tem que morrer uma vez. Foi dado o direito para o homem morrer. E Enoque não morreu, supostamente não morreu. Então tem que ser um homem que não morreu ainda para vir na terra e morrer. E os que vão ser transformados? Paulo fala, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Se isso é a condição para tirar Elias e colocar Enoque, Paulo falou que nem todos vão morrer, mas não foi dado o direito para todo homem morrer uma vez? Os que vão estar vivos vão ser transformados. Então, além de tirar Elias e colocar Enoque, interpreta 2 homens literais na terra. O assunto das 2 testemunhas não começou em Apocalipse. Isso começou na lei e foi para os profetas. Deus chama a casa de Israel e casa de Judá de testemunhas. Deus chama o povo gentil e o povo judeu de testemunhas dele. Bom, enfim, não dá para explicar tudo num vídeo só, você vai ter que assistir os outros vídeos. Se é verdade que o 4º selo está na metade da semana, então as 2 testemunhas vão começar a ser mortas. O povo de Deus vai começar a ser morto, porque eles não vão querer adorar a abominação desoladora. Eles vão falar, não existe outro Deus além do Criador dos céus e da terra. E Jesus é o Filho de Deus. E é Deus, mas o Islã vai negar isso. Então, como o Império Islâmico, falo isso pelas profecias, eles vão estar dominando o mundo, eles vão matar o povo santo. Então as testemunhas aparecem aqui. Se é verdade que aqui é metade da semana, então as 2 testemunhas já profetizaram por 1260 dias e começam a morrer. A besta que se levanta do abismo começa a fazer guerra. Lembra de Daniel 7? Ela só pode agir por 3 tempos e meio.
vou colocar aqui 3 tempos e meio. Isso é em Daniel 7, né? Daniel 7. Que está em paralelo com Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, a besta só pode agir por 42 meses. Em Apocalipse 11, vai aparecer a besta que se levanta do abismo e o número 1260 dias. E ainda vai aparecer a questão dos 3 dias e meio. Olha só o quadro que Deus está te dando. E algumas pessoas ignoram isso. Então, se aqui já é metade da semana, as testemunhas de Jesus começam a ser mortas por causa do testemunho que sustentavam. Qual é o testemunho que elas sustentavam? Olha para o selo anterior. A morte e o inferno estão na terra. Olha para Abacuque. É o chifre pequeno, é a metade da semana, é a abominação desoladora. É um personagem querendo ser Deus e se levantando contra tudo que se chama Deus. Então, se o 5º selo foi interpretado baseado no 4º, se é verdade que esses 2 selos estão certos, então aqui a gente vai estar no processo da última parte, da última semana. São os últimos 3 tempos e meio. Vem o 6º selo para confirmar. Aqui a gente já vê o fim. Tempo do fim. Vou colocar aqui só fim. Porque os poderes do céu foram abalados, e Jesus disse que todos iriam ver o sinal do Filho do Homem no céu, vindo nas nuvens com poder e glória. Aí alguns irmãos falam, mas lá em Mateus 24, Jesus não está falando que a lua se torne em sangue. Jesus está falando que a lua vai deixar de brilhar. Então não é o mesmo evento que o 6º selo. Ok. Se não é o mesmo evento que o 6º selo, então quer dizer que a lua que se tornou em sangue no 6º selo vai voltar ao normal. O sol que se escureceu vai voltar a brilhar. As estrelas do céu que caíram sobre a terra vão ter que subir de novo. Por que os homens aqui no 6º selo estão se escondendo na rocha e estão falando, escondei-nos da face daquele que habita no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles? Por que está acontecendo isso então? Então não existe essa separação do 6º selo para Mateus 24, por causa que a lua se torna em sangue. E no outro texto diz que ela se torna escura. O que entende é que a lua vai se tornar em sangue e depois ela vai perder o seu brilho. Porque o mesmo contexto que diz que a lua se torna em sangue, o sol fica escuro, as estrelas do céu caem sobre a terra. Não, no texto diz que elas apenas perderam o brilho. Elas não darão o seu esplendor. Não está dizendo que caiu sobre a terra. Então como é que vai alinhar essas coisas? Então, recapitulando, primeiro selo é o anticristo. Vai tirar a paz da terra. Por causa disso, das guerras vão ter fome. Então vai reinar a morte e o inferno. Aqui ele é revelado como o anticristo. A gente chega na metade da semana. As testemunhas estavam profetizando aqui. As testemunhas de Cristo. Eu vou colocar aqui para ficar melhor. Os primeiros 1260 dias. As 2 testemunhas estavam profetizando. Eu vou falar algo para vocês que eu não sei se vocês vão entender. Mas tudo bem. Eu vou falar e depois eu explico isso com mais detalhes. As 2 testemunhas em Apocalipse 11 vai ser dito que esses são os 2 ungidos que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. A mesma frase que vai aparecer em Apocalipse 11, idêntico. Por que você acha que Deus está falando isso? Sabe o que vai ser dito para as 2 testemunhas de Apocalipse 11? Para os 2 profetas? Esses são os meus 2 ungidos, os meus 2 candeeiros que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. A mesma expressão que está lá na visão de Zacarias, falando para as 2 oliveiras. Por que você acha que Deus está conectando esses pontos? Isso mostra que as visões de Zacarias estão para o tempo do fim. Assim como os cavaleiros também que estão em Zacarias está para o tempo do fim. Isso é para a gente entender que as 7 igrejas não são somente contextos históricos. Não fala somente das eras da igreja. Deus é muito rico na sua palavra. Ele tem o poder de contar o contexto histórico e tem que ter um contexto histórico para ficar escrito. Aí no contexto histórico Deus trabalha para que a palavra dele seja estudada durante as gerações, como acontece com as 7 igrejas. Mas o interesse principal do Senhor era que a gente enxergasse as 7 igrejas nos últimos 7 anos, da última semana profética de Daniel, porque vai bater certinho. É claro que não vai dar para explicar agora o porquê dos porquê disso, mas Deus queria que a gente enxergasse isso. Tem frases que Deus usou nas 7 igrejas, a maneira como Jesus se apresentou e as promessas que ele fez, que nos remete na última semana, para o tempo do fim, na última semana profética do profeta Daniel. Esse é o mistério dos 7 castiçais. As 7 igrejas representadas nos 7 castiçais e as 7 estrelas que estão na mão do Senhor, Jesus, sendo os 7 anjos das 7 igrejas.
Esse é o mistério, para a gente entender as coisas que estão em Zacarias. E aí voltar em Apocalipse com revelação. E o que a gente tem em Apocalipse? Livro selado de 7 selos, as 7 igrejas, que é a plenitude do povo de Deus, tocando 7 trombetas. Os 7 anjos das 7 igrejas é o povo de Deus. Diz em Apocalipse que o anjo tem voz como de trombeta. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que voz é essa? Em Apocalipse 1, Jesus tem voz como de trombeta. Outros textos em Apocalipse vai relacionar trombeta com voz. E isso não vem de Apocalipse, vem dos profetas. Toquem a trombeta em Sião, anuncie o pecado para o meu povo. Olha só, toca a trombeta em Sião, ministério das trombetas, festa das trombetas, e anuncie o pecado para o meu povo. Pecado que vai ser expiado na festa da expiação. Trombetas, dia da expiação. Não é assim a sequência das festas? Trombetas e dia da expiação? Deus fala, dai voz de rebate no meu santo monte. Isso está em Números 10. Porque depois da festa das trombetas, vem o dia da expiação, no 6º selo. Aí a gente entra no 7º. Porque o 7º, ele vem para contar o dia da expiação, o dia do juízo de Deus, mas também vem para dar um zoom na história. O 7º selo revela que já estavam tocando trombetas nos selos anteriores. O 7º selo vem para dizer o seguinte: sabe o que estava acontecendo com detalhes no tempo dos selos? Estavam tocando as trombetas. A 5ª trombeta vai falar do anticristo, vai falar do inimigo, vai falar daquele mensageiro das nações, que é o anjo do abismo. Em hebraico se chama Abaddon e em grego se chama Apolion. Justamente na 5ª trombeta. É aí que vai aparecer os gafanhotos. E eles vão ter um rei. Esse rei é o anjo do abismo. Rei de gafanhotos. Aonde que aparece isso nos profetas? Está falando do anticristo. Está falando de Gog e Magog. Os últimos vídeos que eu gravei no canal foi relacionado a esses assuntos, falando sobre o anticristo, a besta e os reis da terra, falando dos pés da estátua do profeta Daniel, falando dos 10 chifres da besta, falando do rei da Síria, que é rei de gafanhotos. E o anticristo que vem aparecer na 5ª trombeta, olha aqui, ó. Justo aqui, no 5º selo, as testemunhas de Jesus estão sendo mortas, sendo mortas não, né? Estavam mortas, já estavam sendo mortas, é claro. Mas aqui ele quis mostrar que elas estão debaixo do altar de Deus, por causa do testemunho que elas sustentavam. E sabe o que foi dado para elas? Vestes brancas. No 6º selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação com vestiduras brancas. E essas pessoas tinham palmas nas mãos, palmeiras, nos levando para a festa dos tabernáculos, que vai se alinhar com o 7º selo e com a 7ª trombeta. Irmãos, vocês estão vendo a sincronia? É perfeito. O que é imperfeito é eu achar que vai começar a tocar a trombeta aqui no 7º selo. Mas, Luiz, foi no 7º selo que foi dado 7 trombetas. É claro que foi. Você vai ler o Apocalipse todo nessa cronologia? Por acaso Deus não vai no passado e não fala as coisas do futuro ainda num determinado ponto? Porque quando você está lendo o 6º selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação, estavam com vestes brancas, mas elas vieram da grande tribulação e elas estavam diante do trono de Deus, junto com os anjos, com os seres viventes. E isso no 6º selo. Essas coisas vão ocorrer no 6º selo? Deus não está aproveitando o 6º selo para contar o futuro? Por que ele não pode aproveitar o 6º selo para contar coisas que aconteceram no passado? Porque se veio o dia da ira, e o dia da ira está na 7ª trombeta, então tocou a 7ª trombeta. Por isso que Jesus está vindo. E o 7º selo vem para revelar as coisas, né? Como eu já falei, estou sendo repetitivo para essa informação ficar na cabeça de vocês. O 7º selo veio para revelar que já estava tocando trombetas antes. E essas trombetas, elas dão um zoom na história. Ou seja, só na 4ª trombeta que você vai ver uma águia voando pelo céu, falando os 3 ais. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Por quê? Por causa das restantes vozes das trombetas. Ó, vozes das trombetas. Isso quer dizer que quem está tocando trombetas é a igreja. Os anjos não falam nada se fossem anjos literais. Por isso a ideia de 7 anjos, para a gente se lembrar dos 7 anjos das 7 igrejas. Essa ideia dos 7 anjos que aparecem em Apocalipse, elas não são ideias aleatórias. Primeiro, você vai ter os 7 anjos das 7 igrejas.
Segundo, você vai ter 7 anjos que tocam 7 trombetas. Terceiro, você vai ter 7 anjos que derramam as 7 taças da ira de Deus. Todos esses anjos não são anjos literais. João viu uma visão que projeta algo espiritual para a gente. Por isso que ele viu esses 7 anjos. Não quer dizer que um anjo vai voar pelo céu e anunciar o evangelho eterno. Isso fala a nosso respeito. Por isso, 7 anjos das 7 igrejas. É a plenitude do povo de Deus. Mas isso daí é para quem quer entender. Para quem quer enxergar tudo literal, não vai entender. Você pode até entender tudo literal. Não, são 7 anjos mesmo que vão tocar 7 trombetas. São outros 7 anjos que vão derramar 7 taças da ira de Deus. Você pode fazer isso. Só que você não vai conseguir fazer uma coisa. Que não vai conseguir alinhar essa sincronia perfeita. E vai entrar em conflito aqui no 6º selo com o 7º. Então, voltando no assunto das 2 oliveiras, são essas 2 oliveiras que são os 2 ungidos de Deus, os 2 profetas, é o espírito de Moisés e Elias derramado no povo de Deus. São esses 2 que vão alimentar as 7 igrejas com azeite de ouro. No mesmo contexto de 1260 dias, da besta que se levanta do abismo. Por isso que as 2 oliveiras aparecem em Apocalipse 11, para a gente olhar para Zacarias e para somar Zacarias 4 com Apocalipse 11. Aí a gente recebe a revelação. Por que eu estou falando isso? Não conseguiu entender? Aquelas 2 oliveiras que está na visão, na 4ª visão de Zacarias, sai azeite de ouro delas e elas alimentam aqueles 7 castiçais. Lá em Apocalipse fala que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as 2 testemunhas está onde em Apocalipse? Está em Apocalipse 1? Não, está em Apocalipse 11. Mas são as 2 testemunhas que alimentam as 7 igrejas. Essa é a prova que as 7 castiçais, que são 7 igrejas, não é só contexto histórico. Está no futuro, para que as 2 testemunhas alimentem as 7 igrejas. Eu não vou repetir, para não ficar voltando toda hora, mas você tem a opção de voltar ao vídeo. Se você não entendeu, volta as palavras que eu falei que você vai entender. Esse acréscimo é para quem acompanha os meus vídeos, só quem acompanha os meus vídeos que vai entender isso. Pode ser que alguém que não acompanha, mas estude a profecia, entenda o que eu vou falar. As 2 testemunhas é Moisés e Elias, o espírito deles derramado sobre judeus e gentios. Não precisa nem falar das 2 casas de Israel agora. Só entender que é judeus e gentios já basta. Essas 2 testemunhas, Deus de propósito fala: esses são os meus 2 ungidos que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. Visão que está em Zacarias. Lá em Zacarias, essas 2 oliveiras alimentam os 7 castiçais. Deus pega os 7 castiçais em Apocalipse e fala: são as 7 igrejas. Contexto histórico? Não. Contexto profético. As 2 oliveiras, elas têm azeite de ouro para alimentar esses 7 castiçais. Então está em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11 tem a besta que vai se levantar do abismo. A besta que vai se levantar do abismo é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O mesmo que está em Apocalipse 13, o mesmo que está sendo explicado em Apocalipse 17. Vai se levantar do abismo e vai fazer guerra contra os santos. E vai matar eles. Isso é o que está em Daniel 7. É o chifre pequeno que faz guerra contra os santos e prevalece durante 3 tempos e meio, que vai ser exatamente a última parte da última semana. E isso também está em paralelo com Daniel 9. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O que é sacrifício contínuo? Ou holocausto contínuo? No livro da lei, são aquelas ofertas oferecidas diariamente, continuamente, todos os dias. Essa é a sombra. Mas a realidade disso são as nossas orações, a pregação do Evangelho, irmãos se convertendo ao cristianismo. Isso é a realidade. Quando as 2 testemunhas estiverem profetizando, elas vão estar alimentando o povo de Deus. O povo de Deus vai estar orando. Ou seja, aí você tem incenso. É o povo de Deus cuidando daquelas 7 lâmpadas, como estava no livro da lei, acendendo os 7 castiçais para iluminar o corpo. Mas aí a besta levanta e mata as 2 testemunhas. Ou seja, o azeite de ouro para. Aí o que acontece? Para as orações, para o incenso. Ou seja, tirou o sacrifício contínuo dos santos, porque está fazendo guerra contra eles. No próprio Apocalipse 11, você está vendo o sacrifício contínuo sendo tirado. E aí vai ser posta a abominação desoladora. Vai ter que adorar a besta, receber a marca da besta. Quanto mais você tem a Torá na cabeça, mais você tem revelação do Apocalipse. No livro da lei, está escrito que Arão e os seus filhos tinham a lei de
colocar em ordem as lâmpadas. Eles tinham que acender as lâmpadas e tem um processo para cuidar daquelas lâmpadas, né? Azeite, limpeza e tudo mais. Nos 7 castiçais, figura das 7 igrejas. Eles tinham que primeiro arrumar as lâmpadas e depois queimar um incenso no altar. Até essa sequência tem revelação. Primeiro coloca as 7 lâmpadas em ordem e depois acende o incenso, queima incenso no altar de ouro. E uma vez por ano, esse incenso que é queimado continuamente no altar de ouro tem que ir para o Santo dos Santos. Isso também está em Apocalipse, é o dia da expiação. No dia da expiação, o incenso que está no santo lugar passa para o Santo dos Santos, para a fumaça cobrir Arão, para que Arão não morresse. Isso é tremendo, irmãos. Então por que eu estou falando isso? Porque Deus ordenou, vocês vão fazer isso continuamente, tardes e manhãs. Ou seja, olha o sacrifício da tarde e da manhã aí. Lembrou de Daniel 8? 2.300 tardes e manhãs, o tempo que o santuário fica assolado. A besta vai fazer cessar isso, mas vai fazer cessar a realidade dessas coisas. Ainda que exista um templo em Jerusalém, ainda que o anticristo se coloque contra isso daí, na verdade Deus está falando muito mais das coisas espirituais, assim como no tempo de Paulo. No tempo de Paulo tinha o templo físico, os sacerdotes estavam lá ministrando como sombra das coisas futuras, como diz o escritor de Hebreus, mas estava o templo espiritual de Deus na terra, a igreja oferecendo o verdadeiro incenso. Você consegue entender que o sacrifício contínuo está sendo tirado em Apocalipse 11? Mas lá em Joel, Deus dá uma dica para o seu povo. Ele fala, clama diante de mim, coloca pano de saco, se humilha, ministros do altar, ainda fala ministros do altar. Quem sabe Deus não vai deixar ainda uma oferta de manjares para vocês. Oferta de manjar é sacrifício da tarde e da manhã. É oferecido continuamente. Em todas as festas tem ofertas de manjares. Ou seja, não vai parar aqui. Elas vão continuar profetizando aqui também. Na última semana. Na metade da última semana. Só que aqui elas vão ser mortas. Aqui elas estão sendo protegidas. Até agora, irmãos, essa é a linha do tempo que eu enxergo. Essa é a revelação que eu entendo. Se mais para frente eu ver que tem alguma coisa errada, eu vou fazer ajuste. Eu vou consertar. Mas eu creio que até agora isso está em sincronia. Está bem baseado na lei e nos profetas. Não deu para falar sobre os 4 ventos do céu com mais detalhe. Eu vou estar fazendo isso nos próximos vídeos. Eu também queria ler a última trombeta, mas eu vou deixar para vocês lerem, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Eu já estou com essa lousa aqui formada, então se eu for ler a 7ª trombeta eu queria escrever as coisas aqui. Eu vou deixar para vocês lerem. No próximo estudo, eu vou estar explicando o porquê do cavalo verde e como que Deus faz para revelar as nações que vão batalhar contra o povo de Israel através da cor dos cavalos. E o porquê que os cavalos estão sendo chamados de 4 ventos do céu e aonde que os 4 ventos do céu aparecem nos profetas. Essas coisas vão aparecer no próximo vídeo. No próximo vídeo eu também vou ler sobre o sol se escurecer, a lua se tornar em sangue ou escura e as estrelas do céu caírem sobre a terra. Então, irmãos, é basicamente isso. Antes de finalizar o vídeo, eu vou dar um último acréscimo para vocês, para indicar vocês para o próximo vídeo. As trombetas, elas vão falar com mais detalhes o que está acontecendo no tempo dos selos. Então as trombetas é uma espécie de zoom no tempo dos selos. Se você quiser saber com mais detalhes o que está acontecendo no tempo das trombetas, você vai ter que ir em Apocalipse 10, 11, 12 e 13. Eu vou parar aqui, porque dá para continuar. O Apocalipse 12 vai vir para adicionar acréscimos em Apocalipse 11. Quer dizer que o que Deus falou resumidamente em Apocalipse 11, Deus vai acrescentar em Apocalipse 12. E o Apocalipse 13 vai vir para adicionar acréscimos em Apocalipse 11 e 12. E aí você vai ter que somar. Coisas que Deus falou em Apocalipse 11 não vão aparecer em Apocalipse 13. Coisas que Deus falou em Apocalipse 13 não vão aparecer em Apocalipse 11, também no 12. Mas existe essa linha do tempo. E aqui em Apocalipse 10, existe uma chave que vai desencadear toda a revelação daqui, de Apocalipse 11, 12 e 13. Essa chave, eu vou dar ela nos próximos vídeos, que vão estar relacionados com o livro selado de 7 selos.
Entendeu, irmãos? Por que eu falei isso? Porque Apocalipse 11, 12 e 13 está falando com mais detalhes o que está acontecendo no tempo dos selos. Deus está adicionando detalhes. E também no tempo das trombetas. Vou dar um exemplo para vocês. Através dos 7 selos, Deus está te dando aquela visão panorâmica. Através das trombetas, Deus está te dando os pormenores. É apenas um exemplo que dá para acrescentar mais exemplos. A visão panorâmica dos 7 selos é semelhante àquela visão que você tem lá do helicóptero. Você está em cima do helicóptero e você consegue ver tudo embaixo. Você consegue ver os prédios, você consegue ver o que tem do lado dos prédios, você consegue ver as casas, os carros, as pontes. É aquela visão panorâmica, uma visão bonita, mas lá do alto você não consegue ver os detalhes de baixo. Para você ver os detalhes, você tem que descer do helicóptero e dar uma passeada de carro lá na cidade, né? Para você ver os detalhes. Isso é o que está acontecendo no livro de 7 selos. Através dos 7 selos, rapidinho Deus te dá aquela visão panorâmica do alto. E aí quando Deus mostra as trombetas, aí Deus está te dando os pormenores. O que está acontecendo com mais detalhes nos selos. E aí se você quiser saber com mais detalhes o que acontece em Apocalipse 11, 12 e 13, aí vai vir o Apocalipse 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O Apocalipse 13 está sendo explicado diretamente em Apocalipse 17. O Apocalipse 17 explica o Apocalipse 13. Se o Apocalipse 13 está em paralelo direto com Daniel 7, então Apocalipse 17 está em paralelo com Daniel 7. Ok, irmãos, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Eu vou fazendo novos vídeos e depois eu vou relacionar os vídeos. Eu vou criar a playlist e vou deixar tudo organizado. Assim como eu fiz com o vídeo de Gog e Magog, da beice dos reis da terra, do chifre pequeno, sem Cã e Jafé. Eu fiz uma playlist. Então, em todos os primeiros vídeos vai ter um link com uma playlist. Quando você clicar na playlist, aí você vai ter todos os vídeos em série, organizado. Eu vou fazer o mesmo com os vídeos dos selos e das trombetas. Você que conseguiu assistir o vídeo até aqui, até o final, se inscreva no canal se você não está inscrito, para você ficar atento no canal. O canal cresce também, me ajuda. Assim que eu faço um vídeo novo, já chega o recado para você. Isso ajuda de maneira tremenda o meu trabalho. E também eu queria que você compartilhasse, sempre estivesse compartilhando os vídeos. Os irmãos que compartilham sempre ajuda. Faz com que outras pessoas conheçam essas coisas e muitas pessoas chegam no meu canal maravilhadas com os ensinos. E não é só com as coisas que eu ensino, porque também tem outros irmãos que me ajudam na palavra. Tem o irmão Israel, tem o irmão Igor Guerreiro, tem o pessoal do grupo do WhatsApp, a gente está sempre conversando, tem o pastor Felipe, né, ele tem um blog todo organizado, tem o Apocalipse Simplificado cheio de imagens, serve para as pessoas que estão iniciando, mas também serve para as pessoas que já estão aí no avançado. O Apocalipse Simplificado não quer dizer que é tudo simples, quer dizer que ele simplifica a maneira de explicar as revelações, ou seja, é uma didática melhor, mas ele usa, né, o escrito. Está no blog. Eu sempre deixo o link do blog do pastor Felipe na descrição. Tem outros pastores que eu vou estar indicando para vocês também. Pastores do Brasil, pastores que têm compromisso com a palavra de Deus e que compreendem essas coisas que eu falo no vídeo. Pastores que, além de compreender, estão ensinando isso para a igreja. Isso é maravilhoso, né? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no canal. Assim que puder, eu vou estar respondendo. Se for coisa muito complicada, eu vou juntar as maiores perguntas e vou fazer um vídeo resposta. Ok? Queria que você conhecesse também o canal do irmão Genilson Santos. É um canal maravilhoso, uma palavra abençoada. O irmão que eu conheci esses dias, ele tem um trabalho excelente no YouTube. Queria muito que vocês conhecessem o canal dele também. Vocês não vão se arrepender, eu estou indicando. É só você clicar nesse link aqui que você vai no canal dele. Tem vídeos para iniciante, vídeos para pessoas que já estão no cristianismo há muito tempo. Ou seja, é a palavra abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, te encha de graça e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor Jesus, que seja a sabedoria vinda do céu, a sabedoria que é tratável, cheia de mansidão, cheia de boas obras, que nos restaura, que nos renova, que nos ajusta, que nos faz reconhecer os nossos erros. Ok, irmãos? Quero que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na paz de Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.